Nessa outra frase, a psicologia interessa-se pelo estudo do eu. Olha só que legal. A prova me pergunta assim, mas eu não é um pronome? E tu vai dizer, cara, eu já estudei isso um dia na vida. Os pronomes retos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu é um pronome. Calma. Nesta frase, este eu não é um pronome. Por quê? Esse do não é de, mas o, né? E esse o é o artigo que transforma eu agora em um substantivo. O poder de substantivação é fundamental dominar. Entendeu por quê? Porque no dia da prova o cara me pergunta se lá na linha 14 aquela palavra é o que ela está decorada na vida. Mas se ela tiver um artigo na frente, ela passa a ser um substantivo. Aí tu, entendi. É sempre assim. Se eu colocar o artigo do lado, essa palavra se transforma num substantivo. Calma, português não é tudo sempre. Porque, olha só o detalhe desse tipo de frase, ó. Se eu colocar assim, ó. O alegre professor trocou a data da prova. Como é bom quando isso acontece, né? Como é bom quando troca a prova. Olha só. O alegre professor trocou a data da prova. A palavra alegre da linha 19 é classificada, cuidado com essa palavra, né? Classificada, análise morfológica, como substantivo. Ou a palavra alegre da linha 19 sofre processo de substantivação. E aí tu decorou assim, ó. É verdade. Porque eu tenho um artigo na frente, então alegre é um substantivo. Mas olha para essa frase. Entende que este o não é do alegre, esse o é do professor. Eu estou falando do sor, eu não estou falando do alegre. Se fosse o alegre trocou a data, aí sim, mas é o alegre professor. Então, esse alegre trabalha para o sor, assim como o trabalha para o sor também. Não leva tão ao pé da letra, não é assim, ó, quando grudar no cara, o cara é. Não, é quando ele se refere, é quando ele faz alusão ao cara. Como assim? Não estou entendendo nada. Assim, ó, este o faz alusão a jantar. Então, jantar é substantivo. Este o faz alusão ao eu. Então, o eu é substantivo. Este o não faz alusão ao alegre. Faz alusão ao professor. Então, não tem substantivação. Por quê? Porque professor já é substantivo, entendeu? Para ter substantivação, a palavra não pode ser substantivo. Professor já é, então já era. Entenderam a qualidade? Entenderam a brincadeira? É muito legal. Essa é a primeira observação. Talvez a que mais caia em prova. Existem outras? Existem. Por exemplo, o artigo é facultativo diante dos nomes próprios. Isso aqui que eu vou te mostrar agora vai ser lá para a aula de crase. Vai ser lá para uma aula mais distante, mas já fica a dica aqui, ó. Porque ele diz assim, o que é nome próprio? Nome próprio é o teu nome, o meu nome, o nome do cachorro, o nome do curso, o nome do meu prédio, nome próprio. Nome próprio pode ou não ter o artigo na frente. Então eu digo que Sérgio chegou, não tem o artigo. E depois eu digo que o Sérgio chegou. E a prova me pergunta, tem mais certo? Não. Poderíamos reescrever colocando o artigo? Sim. Cuidado com as questões de reescrita. Esse tipo de regra, ela serve para isso. Para omitir e perguntar, tá certo ou tá errado? Tá certo. A omissão do artigo, tanto faz, tá? Então eu digo, por exemplo, que a Júlia chegou. E eu posso dizer só que Júlia chegou. Mas é que quando eu ponho a, parece que é mais familiar. Mas é só parecer, não significa que seja, porque a gramática entende como facultativo. E depois tem mais uma outra regra, muito semelhante a essa, que é a regra dos pronomes possessivos. Aí tu, Zambelli, mas eu nem sei o que é pronome possessivo. Pronome possessivo é o que indica a posse, por incrível que pareça.
Eu sei. Olha só. Sua turma é pequena aqui no curso e a sua turma é pequena aqui no curso. Qual que é mais certo? Os dois. Não tem regra maior, tá? Qualquer um dos dois está certo. Pode ter ou pode não ter. Quando a gente estudar a crase lá no futuro, eu vou te dizer, a crase é facultativa diante dos nomes próprios femininos. A crase é facultativa diante dos pronomes possessivos femininos no singular. Por que tem a ver com isso? Porque se é crase, né, que tem artigo, ela vai ser facultativa porque ela pode ou não ter o artigo devido a essas regras. Legal, né? É muito legal. É uma matéria que faz muito sentido, né? Eu sei que dá vontade de estudar cada vez mais. Vamos para a próxima. Te concentra. Não desiste ainda. Adjetivo. Olha só o que esse adjetivo faz, turma. O adjetivo, ele é uma palavra variável. Destaca a palavra variável para mim. O que significa ser variável? Significa que é menino lindo e existe a menina linda e as meninas lindas e os meninos lindos. Ou seja, esse lindo, ele oscila em gênero e número. Beleza? Isso é ser variável. Ele caracteriza... Olha aqui. Não. Puxa saco do substantivo. Ele gruda no nome, ele está disjunto do nome, indicando-lhe a qualidade, defeito, estado, condição. Então note que ele vai sim concordar com os caras, ó. Material bom, menino agitado, moça elegante, beleza. Agora vamos brincar de prova. Olha como é que os caras poderiam nos cobrar, só pra gente brincar, ó. Se no lugar de material eu tivesse apostila, material bom, apostila boa, mudou o gênero. Se no lugar de menino eu tivesse menina, menino agitado, menina agitada, mudou o gênero. Te concentra. Moça elegante, moço elegante, não tem oscilação de gênero. Então não é sempre que na troca de um masculino para um feminino, eu sei, calma. Às vezes o substantivo concorda, às vezes não. Às vezes ele já é quase, tanto faz. O elegante ele serve para os dois gêneros. Então isso é legal de brincar também, de ficar atento a essas coisas no dia da tua prova. O adjetivo pode aparecer antes ou depois do substantivo. Elegante senhora, senhora elegante. Note que isso é o que mais cai nas provas, né? Eles pedem para a gente trocar o adjetivo de lugar e aí eles batem lá naquela ideia da semântica que eu te falei. Eles vão perguntar assim, ó. Se deslocarmos a palavra elegante da linha 17 para depois da palavra senhora, manteríamos o sentido da frase. Certo? Mas olha a clássica de prova. Grande mulher. Mulher grande. Opa! Te liga no detalhe. Tá vendo que esse grande, quando ele tá na frente de mulher e quando ele tá depois de mulher, isso altera o sentido da minha frase. Grande mulher. Uma mulher exemplar. Uma mulher notável. Mulher grande, de estatura grande, muda o sentido. Elegante senhora, senhora elegante, não muda o sentido. Ô Zambelli, qual é a regra? Não tem regra, tá? É o sentido, é a semântica. Essa é a brincadeira da prova, não tem como determinar qual é a palavra que vai cair. Mas é esse jogo que a gente tem que estar ligado. Como é que eu vou ficar ligado nisso, velho? Se eu não leio nem horóscopo. Tem que começar a ler, tem que começar a pensar no que tu está lendo. Essa é a forma, não tem mágica. É saber que existem essas condições e jogar para a vida, certo? E aí a gente falando em vida, a gente vai fazer um jogo mais forte aqui para a vida. Se chama morfossintaxe do adjetivo. Se desligar o computador agora, eu vou jogar uma praga. Te concentra. O que é morfossintaxe? Meu Deus, Jesus me sabe. Olha só, morfologia.
Sintaxe, análise sintática. Ah, já ouvi falar disso. Sim, quando eu disse o que ele é e o que ele faz. Moral da história. A gente vai pensar as duas análises ao mesmo tempo. Eu vou te mostrar o que esse adjetivo é capaz. Diz a regra. O adjetivo é o que ele é. Exerce sempre função sintática relativas aos substantivos. Para. Quando tu lê substantivo, tu tem que ler o quê? Nome. O cara trabalha pro nome. Então aquela guerra... Artigo, tá aqui. Adjetivo, tá aqui. Tá todo mundo trabalhando para esse cara, fica ligado. E o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar como um adjunto adnominal, junto do nome, ou com uma coisa chamada de predicativo. Anota aí para mim para o futuro. Predicativo, verbo de ligação. Anota aí. Predicativo, verbo de ligação. Tem a ver com os verbos que atribuem características. Legal? Então, um adjetivo, ele ou gruda no nome, ou ele dá a característica para o nome, a partir de um verbo de ligação, que a gente vai estudar na próxima aula. Não te apavora. Então, eu nunca ouvi falar de verbo de ligação. Calma. Olha só. Quando é que a gente ouve falar disso? A gente ouve falar aqui, ó. Por exemplo. Quando eu tenho essa frase, ó. Você estava nervosa e a estudante nervosa foi mal na prova. Aí a banca me pergunta assim, ó. Nervosa da linha 10 e nervosa da linha 12 exercem a mesma classe de palavra. Olha só. Nervosa da linha 10, nervosa 12 exerce a mesma classe. O cara tá pedindo assim, ó. Análise o cara. Faz só o cara. Só ele. E eu vou te dizer. Isso aqui é um adjetivo. E isso aqui é um adjetivo. Ele me pediu análise morfológica. Ele me pediu o que o cara é. Agora, se ele me pergunta palavra nervosa da linha 10 e palavra nervosa da linha 12 exercem a mesma função sintática. Na frase eles fazem a mesma coisa? E a resposta vai ser não. Por quê? Claro que a gente não estudou, não te mata. Porque estava é um verbo de ligação. Você é o sujeito. Estava é um verbo de ligação. Então, nervosa vai ser uma coisa que eu chamo de predicativo. Predicativo. Agora, quem é que foi mal na prova? A estudante nervosa. Tudo isso é o sujeito da frase. Já ouviu falar de núcleo do sujeito? O núcleo do sujeito, na maioria das vezes, é o substantivo. Ó. Beleza. E o que aconteceu aqui? Aconteceu que este A e este nervosa estão juntos do nome. Então, nervosa é um adjunto adnominal. Segura, não desliga. Entendeu? É a mesma coisa? É. Faz a mesma coisa? Não. O que ele é diferente do que ele faz. Essa é a sacada. Ele é adjetivo, morfo. Sintaticamente, ele exerce funções diferentes. Esse é o grande domínio que a gente precisa ter na CESP. E em qualquer outra banca. Esse é o domínio do português. O que ele é, o que ele faz. Isso é meio caminho andado, tá? Vai dar certo. Agora, existe uma outra brincadeira dentro desses caras aqui que se chama locução adjetiva. O que é locução adjetiva? 99% dos casos é uma preposição no substantivo. Não entendi. Eu tenho uma preposição e um substantivo que se juntam para caracterizar alguma coisa. Por exemplo, noite de chuva. Beleza. Noite de chuva não é uma noite de nuvens, não é uma noite de estrelas, não é uma noite de ventos. Ele caracteriza essa noite.
é uma noite de chuva. Beleza. Aí a prova me pergunta assim, poderíamos trocar de chuva por chuvosa, sem prejuízo para o sentido e para a correção? Eu te pergunto, uma noite de chuva é igual a uma noite chuvosa? Sim. Então, olha só que legal, te concentra. Aqui que tá a brincadeira, ó. Semanticamente, o sentido dessas frases é o mesmo? Tu vai me dizer o quê? Sim, eu te disse a mesma coisa. Estruturalmente, morfologicamente, morfologia, essas coisas são a mesma? Não. Por quê? Porque chuvosa é um adjetivo. E de chuva é uma locução adjetivo. Entendeu? Tenso, né? Ah, Zambelli! E se o cara me pergunta assim, ó, o que é chuva? Aí tu vai me dizer, substantivo. O que é de? E tu vai me dizer, preposição. Agora, se ele me perguntar, o que é de chuva? Aí tu vai me dizer que é uma locução adjetiva. Locução é dois ou mais, locução verbal, dois ou mais verbos. Locução prepositiva, duas ou mais palavras com valor de preposição. Locução adjetiva, duas ou mais palavras com valor de adjetivo. Vamos lá. Atitudes de anjo, locução adjetiva, são atitudes angelicais. Pneu de trás, ó, aqui é um advérbio, já não é um substantivo. É aquele 1% que está entrando ali, tá? Pneu de trás é igual a pneu traseiro. Ah, o jogo do Brasil. O jogo da seleção do Brasil. O jogo da seleção brasileira. Note que brasileira é a característica e do Brasil é o substantivo. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Agora, entendi a matéria. Entendi. Sempre que eu tenho uma preposição substantiva, eu consigo trocar por um adjetivo. Por isso que tem um detalhe zambeliano. Porque olha o detalhe que vai acontecer aqui, ó. Se eu colocasse assim, ó. Prova da faculdade. Eu tenho prova da faculdade essa semana. Beleza. Então, olha só. Percebe que da faculdade caracteriza a prova. Não é prova de português, não é prova de concurso, não é prova de caráter, é prova da faculdade. Eu caracterizei o substantivo prova. Agora eu te pergunto, dá para trocar da faculdade por um adjetivo sem prejuízo para o sentido? E aí? Prova da faculdade. Ah, prova difícil. Mas não é a mesma coisa, né? Porque da faculdade não significa ser difícil. Ah, prova da faculdade, prova facultativa, não faz sentido. Então percebe que esse é o grande detalhe. Esse é o detalhe zambeliano. Anota aí junto comigo. Nem sempre há, com H, pelo amor de Deus, nem sempre há um adjetivo, ou seja, aquela característica pura, equivalente. O que significa isso, então? Que eu não entendi. Eu anotei aqui, Zambelli, mas não entendi o que é sempre, nem sempre há um adjetivo equivalente. Significa que nem sempre eu consigo trocar isso por um adjetivo. E aí a minha pergunta é, o que existe mais no mundo? Existe mais locução adjetiva ou adjetivo? A resposta é locução adjetiva. Eu tenho muito mais chance de ter locução do que adjetivos. As locuções adjetivas, elas estão em grande maioria. Por isso que elas caem mais em prova. Fica ligado nisso, isso é muito legal de prova. Tá, entendi, Zambelli, mas qual é a regra? Adivinha? Exatamente. Não tem regra. Não tem regra. Cada palavra é uma palavra. É muito mais uma questão de vocabulário do que de regra, tá? Fica ligado. Existe isso. Eu sei que dá vontade de largar tudo, vender Jequiti, mas
Se mantém aí que vai dar certo. Agora, vamos seguir a nossa matéria. Até que enfim apareceu alguém aqui para nos ajudar. E aí vem um cara chamado de advérbio. Um dia, a gente vai estudar a concordância nominal. E quando a gente estudar a concordância nominal, eu vou te falar assim, ó. Pessoal, ou o cara é adjetivo, ou o cara é advérbio. Quando eu falar adjetivo, tu vai pensar, ele é variável. E quando eu digo que ele é variável, significa dizer que ele concorda. Ele concorda com alguém, por isso que ele é variável. E quando eu digo que ele é adjetivo, eu estou dizendo que ele trabalha para o substantivo. Ele está trabalhando para o substantivo. Agora, quando eu digo que ele é advérbio, significa dizer que ele é invariável. E significa dizer que ele vai trabalhar para o verbo, para um adjetivo e para um advérbio. Essa noção é a noção de concordância nominal que a gente precisa. Então, claro que quando chegar lá em concordância nominal, eu vou te falar tudo de novo. Mas eu quero plantar agora o futuro. Eu preciso que tu entenda agora o que a gente vai usar na nossa aula 3. Então, olha só. Um adjetivo é variável, um advérbio é invariável. Na tradução da brincadeira o advérbio é uma palavra invariável. E aí puxa uma flecha. Eu vou botar que ele não concorda. Eu não entendi. Significa que ele não concorda. Significa que ele não faz. Ele não está nem aí para se o cara mudou ou não. Ele vai ficar sempre do mesmo jeito. Ele não altera. Eu acordei cedo. E nós acordamos cedo. Ele não tem plural. Ele não concorda. Isso é fundamental. Ele modifica o sentido de um verbo, um adjetivo ou até mesmo um outro advérbio, tá? Então, o advérbio ele trabalha para 3 classes. O adjetivo só trabalha para o substantivo. O advérbio não muda, o adjetivo muda. E claro que lá na aula 3 eu vou te mostrar que algumas palavras podem ser as duas coisas. Algumas palavras podem ser adjetivos e advérbios. E quando se ela oscila, significa que ela concorda ou não. Isso vai ser muito legal. Então vamos falar disso aqui, ó. Dica do Zambelli. Eu peguei uma frase e eu quero te mostrar a diferença de morfologia para análise sintática direta. Primeiro detalhe. Aqui dormi nesta semana. Eu posso fazer uma análise morfológica e eu posso fazer uma análise sintática. E talvez agora a análise sintática vai ser bem difícil. Mas no decorrer da aula tu vai ver que tem diferença. Olha aqui. O aqui, ele é classificado morfologicamente como um advérbio. E o aqui, na análise sintática, eu vou te ensinar na próxima aula assim, ó, tudo que der ideia de lugar, de tempo, de modo, de negação, ideia de advérbio, te liga, acorda, ideia de advérbio vai se chamar adjunto adverbial, tá? Tudo que dá ideia é adjunto adverbial. Então assim, o que ele é? Ele é um advérbio. O que ele faz? Adjunto adverbial. Agora olha o detalhe. Dormir, morfologicamente, é um verbo. Mas a análise sintática vai querer saber como que ele é na transitividade, que é uma outra nomenclatura. Na transitividade, eu vou dizer que quem dorme, dorme. Ele é um verbo intransitivo. Então, eu estou fazendo isso para quem já tem uma noção. Para quem não tem noção, se agarra na morfologia. Depois a análise sintática entra. Para quem já tem noção, é só para já ir assim, ó. Opa, tô entendendo que isso aqui é de cada um no seu quadrado. Legal? Agora, olha só. O que é nesta? Nesta é uma preposição em mais um pronome esta. E o que é semana? Substantivo, tá? Isso é morfologia.
Preposição mais pronome e substantivo. Mas, olha que legal que vai acontecer. O nesta semana me dá uma ideia de que para a frase? Dá uma ideia de tempo. Se me dá uma ideia de tempo, isso se chama, anota aí para mim, adjunto adverbial. Então eu quero que tu olhe para esse lado e entenda a pergunta que a CESP pode fazer. A CESP pode me perguntar assim, ó, nesta frase da linha 19, temos um advérbio. Certo ou errado? Certo. Quando a CESP me pergunta de advérbio, a CESP me pergunta de classes de palavras. Mas, nesta frase da linha 19, temos dois adjuntos adverbiais. Opa, adjunto adverbial é nomenclatura de análise sintática. É essa a ideia. Então, morfologicamente eu tenho um advérbio, mas sintaticamente eu tenho dois adjuntos adverbiais. O que me assusta é o cara quando eu vou no churrasco. Eu tô lá no churrasco, coraçãozinho, pãozinho, tananá. E aí o pessoal pergunta, se você é professor? E as pessoas já acham que o cara é meio mendigo, né? Ah, tu é professor? Ah, então é mendigo. E aí os caras perguntam assim, ó, de quê? E aí eu digo, português. E aí as pessoas sempre, eu tô pra ir no churrasco, alguém vai dizer que gosta de português. E aí alguém vai me dizer assim, ó, as pessoas dizem, eu nunca entendi aqueles negócios de advérbio e de adjunto adverbial. Quando o cara me diz que nunca entendeu a diferença de advérbio para adjunto adverbial, eu penso, não entendeu nada. Não entendeu nada. Por quê? Porque advérbio é a nomenclatura da morfologia e adjunto adverbial é da análise sintática, eles são diferentes. São coisas diferentes. É a mesma coisa que tu me perguntar, escuta, tu é pessoa ou tu é professor? Mas não é excludente a relação, eu sei que professor às vezes não é pessoa, mas, entendeu? Sim, então são análises diferentes, é diferente. Olha, vamos fazer de novo aqui, ó. Acho que tu não está entendendo, vamos fazer de novo. Morfologia. O que é hoje? Hoje é um advérbio. O que é eu? É um pronome. O que é estudei? É um verbo. O que é gramática? Não é o nome do negócio? Substantivo. O que é no? Preposição mais artigo. E o que é curso? Substantivo. Legal? Isso é morfologia. Sintaticamente, o que é hoje? Não me dá uma ideia de tempo? Tudo que dar a ideia de tempo vai se chamar, na análise sintática, adjunto adverbial.